Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado. O QR Code tá na tela ou o link na descrição. Em sua ânsia de se tornar o que bruxo nenhum havia conseguido, Voldemort ultrapassou muito os limites da magia, e para alcançar a imortalidade, o jovem que um dia foi conhecido como Tom Riddle cometeu crimes cruéis e carregados de uma maldade apavorante para criar Horcruxes. Decidido a não morrer, como os fracos e comuns, Riddle iniciou sua jornada pela imortalidade ainda na adolescência, dividindo sua alma e encerrando seus fragmentos em objetos tidos por ele como verdadeiros troféus pelos crimes cometidos. Como Riddle acreditava em sua própria grandeza, os artefatos usados para guardar parte de sua alma precisavam estar à sua altura, precisavam ser verdadeiros tesouros. E não bastava apenas uma Horcrux. Para Voldemort, dividir sua alma em 7 o tornaria ainda mais poderoso. Afinal, 7 também era o número mágico de maior poder. O fato é que antes desses artefatos serem transformados em Horcruxes, chegarem na mão de Voldemort, eles têm uma origem, uma história, eles percorreram um caminho. E hoje nós vamos conhecer a origem e todo o caminho que a taça de Helga Hufflepuff trilhou até se tornar uma das Horcruxes de Voldemort e ser destruída. Criada pela própria fundadora de Hogwarts, Helga Hufflepuff, em algum período do século X, afinal foi nesse período que Helga viveu, a pequena taça dourada com alças finamente entalhadas de cada lado e um texugo gravado em sua superfície, possuía poderes desconhecidos. Segundo as lendas, como Helga Hufflepuff era uma exímia feiticeira na área da culinária, onde muitos feitiços desse ramo foram criados por ela, e muitas receitas também, acabam relacionando a taça com algum tipo de poder nesse aspecto. Mas os seus reais poderes são de fato desconhecidos. A taça pode ter permanecido em posse da fundadora até sua morte, ou ela pode ter passado ainda em vida para um herdeiro, dando assim origem à tradição de passar o artefato de geração em geração. Como é visto no livro Nobreza Natural, uma genealogia dos bruxos, alguns nomes, mesmo muito famosos, acabam sendo extintos pela falta da linhagem masculina, uma vez que, na maioria dos casos, os nomes que são passados adiante são passados pelos homens, pelos herdeiros masculinos. E as mulheres, quando se casam, acabam adotando o sobrenome dos maridos e os filhos, por sua vez, recebem o sobrenome do pai. Então, em algum momento da história, a última bruxa que carregava o nome Hufflepuff se casou e o nome foi extinto, ficando gravado apenas na história da magia. É claro que a união não aconteceu somente com uma única família. É provável que existam outros descendentes da linhagem de Hufflepuff, mas a taça provavelmente foi passado no que é chamado de linhagem direta, que é aquela passada de mãe para filha. Então a filha recebe o artefato que um dia foi da avó e da mãe e fica em sua posse e depois passa para sua filha, que depois passa para a neta, que depois passa para a filha e assim por diante. Não se sabe em qual período da história a última a carregar o nome Hufflepuff viveu, mas é fato que ela se casou com um bruxo da família Smith. Assim, a taça de Hufflepuff passou a ser uma relíquia dessa família, que se juntou com a família Hufflepuff. Por quase um milênio, a taça seguiu essa tradição, até chegar nas mãos de Hepzibah Smith, uma bruxa velhaca rica e colecionadora de artefatos mágicos antigos. Hepzibah era muito orgulhosa de seus itens. Ela fazia muitos negócios com Caratacus Burke, um dos donos da loja Borgin & Burkes na Travessa do Tranco. Foi dessa forma que ela conheceu Tom Riddle, que trabalhava na Borgin & Burkes e fazia o papel de negociação para o seu patrão. Afinal, se tinha uma coisa que Tom Riddle sabia fazer, era enganar e seduzir as pessoas. Foi em uma das visitas de Tom Riddle, por volta de 1955, que Hepzibah mostrou a ele 2 de seus artefatos mais valiosos, o medalhão de Salazar Slytherin e a taça de Helga Hufflepuff.
O medalhão ela havia comprado do próprio Burke, declarando que o Burke havia conseguido o artefato por uma ninharia de uma mulher maltrapilho que provavelmente havia roubado o artefato. E sem saber, ela estava falando da mãe de Tom Riddle. Já a taça de Hufflepuff, ela alega ser uma herança de família, já que ela era descendente da própria Helga Hufflepuff. 2 dias após essa visita, Hepzibah Smith foi encontrada morta. Sua elfo doméstico Rocky assumiu a culpa pelo assassinato, alegando ter trocado sem perceber o açúcar que ia no achocolatado de sua senhora por veneno. Como Hepzibah Smith escondia muito bem, tinha vários esconderijos na sua casa de seus artefatos, a família demorou para se dar conta que 2 itens valiosíssimos haviam sido subtraídos. Mas quando isso aconteceu, quando eles se deram conta, Tom Riddle já estava longe, já havia desaparecido. Obviamente foi Tom Riddle quem assassinou Hepzibah Smith, e como ele já havia feito antes, incriminou alguém inocente. Sem deixar vestígio algum, Tom Riddle desapareceu. E utilizando a morte de Hepzibah Smith, Tom Riddle transforma a taça de Helga Hufflepuff em sua 4ª Horcrux. É interessante porque, analisando a cronologia desses artefatos até eles serem transformados em Horcruxes de fato, é possível entender que não é necessário fazer a Horcrux exatamente no momento em que se comete o assassinato. O assassinato é parte do ritual. Mas Tom Riddle transformou primeiro o medalhão de Slytherin em uma Horcrux, com o assassinato de um mendigo trouxa que ele assassinou depois de Hepzibah Smith, e transformou a taça de Helga Hufflepuff depois de transformar o medalhão. Então fica claro que o assassinato é parte do ritual, mas concluir a Horcrux usando o assassinato não precisa ser feito necessariamente na ordem. E eu tenho uma teoria muito interessante sobre o porquê disso. Vocês vão ver em breve aqui no Caldeirão Furado. Como eu disse, Tom Riddle ficou uma década desaparecido, se aprofundando nas mais obscuras artes das trevas. Quando ele retornou, ninguém mais o conhecia por esse nome. Agora, ele era Lord Voldemort. E em companhia de seus seguidores, conhecidos como Comensais da Morte, ele tentava ascender ao poder. Não se sabe exatamente em que período o Voldemort confiou a taça de Hufflepuff a Bellatrix Lestrange, que era uma de suas mais fiéis seguidoras. Mas a bruxa guardou o artefato sem saber que era o Horcrux. Voldemort ficou muito tranquilo em relação àquele artefato porque ele acreditava que ninguém jamais imaginaria sobre seu segredo, e também sabendo que Gringotts era extremamente seguro. Além das próprias proteções do banco, o cofre também tinha feitiços que faziam qualquer item tocado por alguém que não fosse proprietário se multiplicasse descontroladamente e causasse queimaduras, ou seja, todos aqueles metais iam se multiplicando dentro de um local fechado a ponto de esmagar a pessoa e queimá-la viva. Uma morte terrível. A taça de Hufflepuff permaneceu no cofre por pelo menos 2 décadas. Bellatrix Lestrange sabia a importância que o artefato tinha para Voldemort e a sua segurança era absoluta prioridade. Foi por essa razão que Bellatrix surtou e impediu que chamassem Voldemort na mansão dos Malfoy quando eles identificaram Harry, porque ela viu que eles estavam sob posse da espada de Godric Gryffindor, que era para estar no cofre dela. Só que ela não fazia ideia que a espada que estava no cofre dela era uma réplica e a que o Harry tinha era verdadeira. E o duende mente para Bellatrix dizendo que aquela que eles tinham era falsa. A Bellatrix fica desesperada e deixa claro que se eles chamassem o Voldemort naquele momento e ele visse aquela espada ali, todo mundo seria morto naquela sala. Por isso ela tortura Hermione, tortura o duende achando que o cofre de sua família havia sido invadido. Depois de Harry e os sequestrados conseguirem escapar da mansão Malfoy, o Harry acaba arquitetando um plano para invadir o Gringotts com a ajuda do Grampo, porque percebendo como a Bellatrix ficou desesperada, ele deduziu que só podia ter um Horcrux dentro daquele cofre. E ele estava certo. No dia 1º de maio de 1998, Harry invade o banco de Gringotts com a ajuda de Grampo e consegue entrar no cofre dos Lestrange. Uma vez dentro do cofre, ele consegue roubar a taça e escapa em uma fuga sensacional, que é uma coisa... Eu não sei se vocês já pararam para assimilar o quão essa fuga do Harry, essa invasão ao banco de Gringotts e essa fuga dele é grandiosa. Porque aquela parte do mundo bruxo, o governo estava nas mãos de Voldemort. Era um governo fantoche. O Harry era procurado. Ele estava declarado como procurado para depor a respeito da morte do Dumbledore, porque ele passou a ser um suspeito. A manobra que a mídia fez e o ministério fez foi que o Harry era suspeito da morte do Dumbledore.
Olha isso, eles não descredibilizaram o Dumbledore, eles não fizeram nada disso. Eles colocaram a morte, o assassinato do Dumbledore como o Harry sendo ali envolvido no caso. E então, nesse cenário de governo tomado, de mídia tomada, o Harry invade o banco de Gringotts e foge montado num dragão. Meu irmão, isso é muito brabo, isso é muito brabo. O Voldemort, obviamente, é avisado, né? O que acontece no banco é avisado pro Voldemort e ele descobre que a taça foi roubada. E assim, ele percebe que o seu segredo havia sido descoberto e ele começa a repassar em sua mente os locais das Horcruxes. E o Harry, nesse momento que compartilha ali a mente e alma do Voldemort, consegue ver que uma das Horcruxes estava em Hogwarts. E então, Harry, Ron e Hermione vão para Hogwarts decididos a encontrar mais uma Horcrux. E com a ajuda de Aberforth, utilizando a passagem secreta do Cabeça de Javali, eles conseguem entrar na escola escondidos. A armada de Dumbledore aciona a Ordem da Fênix, eles se preparam para a guerra, eles começam a se preparar para resistir, para lutar, para tirar os Comensais da Morte de Hogwarts e resistir aos que estavam vindo e lutar contra Voldemort. Porque o Harry agora sabia que era questão de tempo até o Voldemort chegar. O Voldemort descobriu que o Harry sabia sobre as Horcruxes, que o Harry estava atrás delas, então o que ele faz? Ele vai verificar as suas Horcruxes escondidas, ele vai verificar o anel, ele vai verificar o medalhão, e então ele descobre que elas não estavam mais naqueles lugares. Nisso, o Harry vai em busca da outra Horcrux, que era o diadema de Ravenclaw, ele descobre, acaba chegando a essa conclusão, e a taça de Helga Hufflepuff fica sob posse de Hermione Granger e Ron Weasley, que acabam tendo a ideia de ir à Câmara Secreta conseguir uma presa de basilisco, afinal, o veneno do basilisco era uma das únicas coisas que destruía o Horcrux, e já que eles não tinham mais a espada, porque o Grampo pegou, eles decidem utilizar a presa de basilisco para tentar destruir a quarta Horcrux de Voldemort. E então, na Câmara Secreta, utilizando a presa de basilisco, no dia 1º de maio de 1998, a Horcrux de Voldemort, que era a taça de Hufflepuff, foi finalmente destruída. O artefato abrigou um fragmento da alma de Voldemort por pouco mais de 40 anos, e depois de quase 2 milênios de existência foi completamente destruída. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio sobre a cronologia das Horcruxes de Voldemort vai falar sobre o diadema de Rowena Ravenclaw, e eu confesso que é uma das minhas histórias preferidas entre as Horcruxes. Tô muito ansioso pra trazer esse episódio aqui pra vocês. Se você gostou, o seu like é muito bem-vindo, o seu comentário também, aquela coisa de sempre, e a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito feito.